Você já ouviu falar no termo flare-up? Ou você ainda continua usando o termo reagudização? Então, esse é o nosso tema hoje do quadro do Fisiortopedia Responde, aquele quadro que a gente conversa e responde as perguntas dos nossos alunos lá da plataforma, dos cursos de pós-graduação e da Star Cursos, certo? Então, agora respondendo um pouquinho do que é flare-up, né? Uma pergunta onde o aluno trouxe, falou assim, o que é flare-up, né? Quando aumenta ou diminui a dor. Então, ele entendeu o que tem a ver com essa oscilação da dor do paciente e a gente tem um podcast que a gente vai deixar na descrição, que a gente conversa uma hora aí com o professor Leonardo Ávila e também o professor Areolino, falando um pouquinho sobre esse termo, porque ele é extremamente importante e relevante no nosso dia a dia de clínica, né? Então, quando a gente fala de flare-up, ele é um termo que não tem uma tradução interessante e ela erroneamente foi trazida como reagudização. Só que qual que é o erro da palavra reagudização antes de qualquer coisa, né? Parece que a gente vinculou a palavra de agudo com a intensidade da dor. Só que na real, quando a gente fala de agudo ou crônico, ele é exclusivamente relacionado à cronologia, né? Então, o Cronos, como o meu amigo Igor de Tia Pelotando sempre fala. Então, nessa hora que eu falo de reagudizar, é como se eu pudesse voltar ao tempo. E na real, eu entendo que muitas vezes a gente está falando sobre a intensidade da dor. Só que agudo ou crônico não tem muita relação com a terminologia e a intensidade da dor. Então, a gente precisa desvincular, porque a palavra reagudização é equivocada. Quando esse paciente tem um aumento repentino, né, de recidiva do quadro doloroso, é esse momento que a gente chamaria de flare-up. São novos episódios de dor, onde não importa em qual intensidade que a gente está falando, talvez grande parte para a gente estar estudando com mais afinco acaba sendo uma dor mais incapacitante, um pouquinho maior. Mas ele é um termo que, né, dentro de quadros recidivantes, são extremamente relevantes que a gente saiba que são episódios de flare-up. E aí, nessa parte é extremamente importante, além de saber o que é esse flare-up, é entender como abordar essa situação. Então, né, resumindo muito brevemente o podcast, a gente precisa sempre aproveitar esse momento. Eu acho que ela é uma ótima janela para a gente poder conversar com o paciente de uma situação para conseguir literalmente trabalhar essa capacidade de enfrentamento do paciente com um quadro doloroso. Esse quadro doloroso que eu estou falando, entender como que o paciente está entendendo o problema dele com esse aumento súbito da dor que aconteceu de novo, né? Então ele continua achando que tem algo grave, ele acha que tem algum tecido machucado, né? Então os quadros de dores muito intensos da dor lombar, normalmente eles não estão relacionados à gravidade do problema, né? As bandeiras vermelhas. Então isso é uma coisa que é muito difícil de tirar esse entendimento, porque, óbvio, uma dor intensa, ela é chata, mas ela não necessariamente é grave. Então, a gente precisa estar sempre conversando sobre essa interpretação da intensidade e das possíveis causas, né? Já, principalmente, que a gente entende que a gente não entende e não consegue descobrir a causa real do problema propriamente dito, né? Então, nessa situação, quando a gente vai falando dos flare-ups, a gente está precisando sempre trabalhar esse entendimento do paciente sobre o que poderia ter ocasionado essa recidiva, essa exacerbação do caso, né? É um termo que a gente acabou utilizando bastante no podcast. E literalmente entender muito bem como que o paciente enfrentou essa nova situação para ele conseguir sair dessa de preferência com o máximo de autonomia. Você vai dar sempre o suporte, obviamente, mas isso é para dar uma confiança, porque a gente entende muito bem como é frequente os casos de flare-up, uma pessoa que já teve o primeiro episódio da dor lombar. Muitos grupos de pesquisas já desistiram de estudar a prevenção, porque agora eles focam mais no flare-up, sabendo que o primeiro episódio é muito frequente, muito comum em toda a população, saber o que ela tem e focar nesse flare-up talvez seja um foco extremamente interessante. Quando eu entendi, eu também achei super interessante, que a gente está agora lidando com a manutenção dessa problemática que já ocorreu e a gente não tem como voltar atrás, né? Então, sabendo que grande parte da população mundial ainda ou vai ter em algum momento da vida um episódio de dor lombar, saber que ela pode cronificar e ter várias situações de flare-up é uma ótima estratégia de diminuir o impacto e as consequências
dessa dor desse paciente, né? Então, esse termo é extremamente utilizado na literatura, importante vocês terem em mãos aí para poderem pesquisar e vira e mexe nos artigos vão aparecer também, tá bom? Esse é outro ponto importante, usamos muitas vezes esses termos em inglês, não simplesmente por ser inglês, mas simplesmente porque é a linguagem comum dentro da ciência e, como eu falei para vocês, flare-up não tem uma tradução muito interessante. Se você tiver algum termo que você gosta de utilizar para flare-up, deixa aqui embaixo para a gente saber e aprender junto. Então, obrigado pela atenção, espero que tenha ficado claro. Se não tiver, é só perguntar aqui que a gente responde o mais breve possível. E de novo, não esquece de curtir, comentar, ligar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Um grande abraço, valeu!